Você quer a verdade que ninguém te conta? Quando você some, é aí que o narcisista, seja ele homem ou mulher, começa a pensar em você como nunca pensou antes. E não é porque ele te ama, é porque, de repente, você se torna o único medo real dele. Todo narcisista tem um segredo sujo. Ele só valoriza quem ele não consegue controlar. E quando você desaparece, sem brigas, sem avisos, sem explicações, a mente dele vira um campo de guerra. Ele entra em pânico, mesmo fingindo indiferença. E é nesse momento que as máscaras caem e você finalmente descobre o que se passa na cabeça de alguém que jurou que nunca precisaria de você. Hoje, você vai entender cada pensamento que o narcisista tem quando percebe que pode ter perdido o jogo e que talvez dessa vez quem nunca vai voltar é você. Pensamento 1. Ela vai voltar. No começo, o narcisista olha para o seu silêncio e dá risada por dentro. Ele acredita que você só está fazendo charme, uma birra passageira. No mundo do narcisismo, ele sempre imagina que você é uma peça fixa no tabuleiro dele, pronta para voltar quando ele estalar os dedos. Ele conhece o caminho que você sempre fez de volta e confia demais nisso. Ele pensa, ela não aguenta ficar longe de mim. Esse pensamento é arrogante, mas é fiel à lógica do narcisista. A sua liberdade é apenas um intervalo. Ele tem certeza que é só questão de tempo. É curioso como o narcisista subestima justamente quem mais o aguentou. Ele se apega às vezes em que você voltou depois de cada humilhação, cada manipulação, cada noite em que chorou sozinha no banheiro. O narcisismo funciona assim. Ele só enxerga o que lhe convém. Se antes você recuava com um "desculpa se eu exagerei", ele acha que será sempre assim. E por isso ele não teme o seu sumiço. Ele considera sua ausência como um pequeno intervalo comercial no programa que ele acredita controlar. Mas aí entra um detalhe que o narcisista nunca calcula: o momento em que a vítima muda as regras. Quando você bloqueia, some e para de reagir, ele estranha, mas ainda não se assusta. Ele repete para si mesmo: calma, ela vai voltar, sempre volta. Ele ignora todos os sinais que mostram que você está cansada de ser o brinquedo emocional dele. É nesse instante que seu silêncio vale mais do que qualquer grito. É quando você recusa o jogo que o narcisista começa a se incomodar. Pense em exemplos simples. Antes, quando ele sumia, você corria atrás. Agora, quem sumiu foi você. E sem aviso, sem drama, sem textão. Isso mexe com o ego dele de um jeito que ele tenta negar. No fundo, o narcisista teme a ideia de que você possa ter descoberto o próprio valor e que talvez nunca mais aceite ser o personagem secundário da história dele. E é nesse ponto que o jogo começa a virar, mesmo que ele ainda não admita. Pensamento 2. Ela mudou. De repente, o narcisista começa a perceber algo que o incomoda profundamente. Você está diferente. O silêncio que antes significava rendição, agora tem um peso que ele não sabe decodificar. O narcisismo dele não entende quando a pessoa muda a própria energia. Ele sente que alguma coisa saiu do controle, mas não admite. Ele olha para suas redes, analisa suas fotos, procura sinais de fragilidade e não encontra. Isso o irrita, porque ele jurava que te conhecia de cima a baixo. Essa mudança não é só sobre bloquear mensagens ou não atender ligações. É sobre postura, sobre você não implorar mais por explicações, sobre não tentar consertar o que só ele quebrava. O narcisista começa a sentir um gelo onde antes havia fogo, e esse gelo, paradoxalmente, queima o ego dele. Ele tenta se convencer de que você está se fazendo de difícil, mas lá no fundo surge o medo. E se você realmente tiver evoluído? Ele sente falta da versão antiga de você, a que aceitava pouco, a que chorava calada, a que se culpava por tudo. Mas agora, você olha no espelho e enxerga alguém que merece mais. Essa mudança não começou hoje. Ela foi construída no exato momento em que ele te feriu e você decidiu: eu não aguento mais viver assim. O narcisismo dele jamais vai reconhecer isso, mas ele percebe que você está mais firme, e firmeza é algo que narcisista não sabe lidar. E então vêm as tentativas de teste, elogios inesperados, perguntas estranhas, indiretas sutis. Ele caça qualquer sinal de que você ainda está no mesmo lugar emocional de antes. Só que agora você responde diferente, com indiferença, com maturidade,
com a segurança de quem já viu o jogo completo. E essa calma que você encontrou é a tempestade perfeita dentro dele. Pensamento 3. Quem está ao lado dela? É aqui que o narcisista começa a surtar em silêncio. Se você não voltou, então quem está do seu lado agora? O narcisismo não aceita a ideia de ser substituível, muito menos descartável. O narcisista começa a olhar 2, 3, 4 vezes os seus stories, tentando identificar detalhes. Um copo a mais na mesa, uma sombra no reflexo, um sorriso diferente. Ele repara em tudo, até no que não existe, só para se convencer do pior. Alguém está ocupando o lugar que ele achava eterno. Ele começa a imaginar cenas que o atormentam. Você rindo de verdade com alguém que não precisa te diminuir para se sentir grande. Você sendo tratada com respeito por alguém que não puxa sua energia para baixo. Você feliz, livre, vivendo a vida que ele tentou controlar. O narcisista odeia isso, porque para ele, você sempre foi a posse favorita, a certeza confortável. Agora essa certeza está indo embora, e ele não tem a menor ideia de como recuperá-la. É aí que ele passa a investigar. Procura pistas em cada postagem. Analisa quem curtiu suas fotos, quem comentou com mais carinho. O que antes ele ignorava, agora vira obsessão. Ele pode até criar perfis falsos para te observar, como quem guarda a última esperança de que você ainda está emocionalmente presa nele. O narcisismo não suporta a sensação de que você saiu do pedestal pequeno que ele te ofereceu para conhecer o mundo lá fora. Mas aqui existe uma verdade poderosa. Mesmo que não exista ninguém novo na sua vida, apenas o fato de você estar bem sem ele já é o suficiente para causar pânico. O narcisista não tem medo de perder o amor. Ele tem medo de perder o poder. O medo de que você entenda que merece mais, que pode ser feliz com qualquer outra pessoa, inclusive sozinho. E é nessa insegurança que você começa, enfim, a ter vantagem no jogo que ele achou que dominava. Pensamento 4. Ainda tem o poder sobre ela. Quando o narcisista percebe que talvez alguém esteja ao seu lado, ele entra no segundo estágio do pânico, testar se ainda tem poder sobre você. O narcisismo é movido por controle. Se ele não sabe onde você está emocionalmente, ele precisa descobrir. Aí começam as mensagens sem querer, as reações em publicações antigas, o famoso oi sumida disfarçado de preocupação, quando na verdade é só uma checagem de domínio. Ele quer ver se você ainda reage ao nome dele. Esses testes podem vir em várias formas. Uma provocação sutil, uma piadinha que só vocês dois entenderiam, uma lembrança do passado enviada do nada. Ele quer te balançar por dentro, porque sempre funcionou. O narcisista confia que, com o gatilho certo, você volta a responder rápido, a justificar seu silêncio, a dar explicações que ele já não merece. Quando você não responde, o impacto é devastador para o ego dele. O poder está escapando das mãos dele como areia fina. Ele pode até inventar desculpas absurdas para se aproximar, perguntar sobre algo que ele claramente sabe sozinho, ou fingir que confundiu o seu número, tudo para sentir de novo aquele gostinho de controle emocional. Se você responder com um simples ok, ele já interpreta como sinal de esperança. Mas se você ignora, aí sim ele entra em crise interna. O narcisismo não aceita derrota, e cada silêncio seu vira um golpe direto no peito dele. E é curioso, ele achava que você dependia dele. Agora é ele quem depende da sua reação para se sentir importante. Quando você não cai mais nos convites manipuladores, ele entende que a chave virou. Você descobriu que pode viver sem os jogos psicológicos dele. E quando o narcisista percebe que perdeu esse poder invisível, nasce o verdadeiro medo, o de ser esquecido, apagado da vida de quem ele jurava que nunca escaparia. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, então você precisa conhecer o e-book que está no primeiro comentário fixado. Ele é um livro virtual, chega na hora direto no seu celular ou e-mail, bem fácil de acessar. Lá eu te mostro passo a passo como quebrar definitivamente o ciclo da manipulação narcisista com clareza, firmeza e estratégias que realmente funcionam. E ainda tem 2 materiais que completam essa transformação. Um sobre a linguagem do narcisista, para você nunca mais cair nesses jogos, e outro para reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. O link está logo aqui embaixo. Pensamento 5.
Ela não precisa de mim. Esse é o pensamento que mais dói no narcisista, perceber que você está vivendo bem sem ele. No narcisismo, a ideia de que alguém supere sua ausência é insuportável. Ele se acostumou a ser o centro do seu mundo, o motivo das suas lágrimas, da sua ansiedade, das suas noites mal dormidas. Agora seu silêncio não é desespero, é paz. Você sorri sem pedir permissão, dorme sem sentir medo, respira sem o peso que ele colocou sobre você. Essa liberdade faz mais barulho que 1000 discussões. Ele começa a questionar as próprias ilusões. Será que ela nunca precisou de mim do jeito que eu acreditava? O narcisista não suporta a ideia de não ser indispensável. Ele achava que era o seu porto seguro, mas era apenas a tempestade que te mantinha presa. Agora você está navegando sozinha, e ele percebe que toda a importância que tinha era uma fantasia criada pelo próprio ego dele, uma fantasia que está caindo por terra bem na frente dele. Esse é o momento em que ele finalmente percebe que a vida continua, e continua sem ele. Antes você corria atrás das migalhas emocionais que ele jogava. Hoje você organiza seus sonhos, faz planos, cuida da própria pele, conversa com novas pessoas, reconstrói quem você é de verdade. E essa reconstrução grita para ele: eu não preciso de você. O narcisismo não suporta essa frase, mesmo que você nunca diga em voz alta. Seu jeito de viver se tornou a resposta mais poderosa. O narcisista sempre se alimentou da sua dependência emocional. Quando vê que você não precisa mais daquele carimbo de aprovação dele, o ego dele entra em colapso. É como se alguém tivesse apagado a função mais importante da existência dele. Porque no fim das contas, quem realmente estava no controle de tudo sempre foi você. Ele só não queria que você descobrisse isso, e agora que descobriu, a liberdade chegou para ficar, e isso é algo que ele jamais conseguiria te oferecer. Pensamento 6. Eu fiz besteira. Quando o narcisista percebe que realmente pode ter te perdido, surge aquele arrependimento seletivo. Não é remorso pelo que fez você sentir, é susto por perder o controle que tinha sobre você. O narcisismo funciona assim. O sofrimento dele sempre vem primeiro. Ele pensa nas vezes em que foi frio, nas palavras que jogou como facas, nas promessas que nunca cumpriu, mas não porque ele reconheceu o mal que causou, e sim porque perdeu a vantagem emocional que mantinha sobre você. Ele tenta se convencer de que foi só um exagero. Na cabeça dele, nada que fez foi tão grave assim. Eu só errei um pouquinho, ele diz para si mesmo. Só que agora o erro tem consequências. Ele percebe que a sua paciência foi embora e não deixou o recado. E aí vem aquela pergunta que o atormenta. Por que ela não está correndo atrás de mim? Essa dúvida corrói o ego do narcisista como ácido, porque pela primeira vez ele vê que não controla mais o roteiro que escrevia sozinho. É nesse momento que ele tenta criar um vilão para justificar o próprio fracasso. Ele pode te culpar, inventar que você é ingrata, ou até dizer que você mudou demais, tudo para mascarar uma verdade que o narcisista odeia admitir. Ele fez besteira. Ele destruiu a própria chance. Ele menosprezou o único colo que o aceitava exatamente como ele era. E agora está pagando o preço por ter achado que você seria eterna no pedestal baixo que ele oferecia. Ele começa a publicar indiretas, a postar músicas românticas, a se mostrar nostálgico. É o teatro emocional clássico para tentar te puxar de volta. Ele quer que você pense: olha, ele está sofrendo. Mas a verdade é que ele está sofrendo apenas com a ideia de não ter mais poder. O narcisismo não suporta quando a vítima encontra saída. E você encontrou. O arrependimento dele não é pela dor que ele causou, é pela perda do domínio que ele achava que tinha garantido para sempre. Pensamento 7. Como eu faço ela voltar? Agora começa a fase das estratégias desesperadas. O narcisista percebe que o silêncio dele não te traz mais de volta. Então ele precisa tentar algo diferente. O narcisismo entra em modo de sobrevivência emocional. Como eu faço ela voltar para o meu controle? Ele começa a bolar planos, uns mais ridículos que outros. Pode ser mensagem às 3 da manhã, pode ser uma foto melosa nas redes sociais, qualquer coisa que provoque uma reação sua, mesmo que seja raiva. Primeiro, ele tenta o personagem que você um dia acreditou, o carinhoso, o atento, o quero saber como você está. Só que você já sacou que esse encanto só aparece quando ele está com medo. Aí ele muda de máscara rápido,
Vira vítima, diz que a vida está difícil sem você, que ninguém o entende como você entendia. Ele tenta te lembrar de um passado romântico que só existia na cabeça dele. Tudo para puxar sua empatia de volta, o combustível favorito de qualquer narcisista. Se nada disso funcionar, vem a terceira máscara, a do ciumento. Ele insinua que sabe de alguém novo na sua vida, faz perguntas tortas, comenta algo sem querer. O objetivo é um só, te desestabilizar. Porque se você se explica, ainda está presa. O narcisista não quer amor, ele quer controle. E o que ele está descobrindo agora é que controle nenhum funciona com quem já venceu o próprio medo de ficar sozinho. Isso deixa o ego dele em ruínas. E quando a empatia, o drama e o ciúme não trazem você de volta, ele começa a sentir o peso da realidade que evitou. Não existe truque que devolva a dignidade perdida. O narcisista vai tentar reabrir a porta que você fechou 1000 vezes, mas agora com chave nova. Ele faz promessas grandiosas, jura que mudou, promete terapia, casamento, um futuro brilhante. Só que finalmente você enxerga o script completo. E esse filme você já assistiu de trás para frente. E nunca mais vai comprar ingresso. Pensamento 8. Perdi. Esse é o momento que o narcisista mais teme e que ele sempre achou que nunca chegaria. O narcisismo dele se alimentou tanto da sua dor que ele não imagina viver sem ela. Quando percebe que a porta não vai se abrir de novo, algo quebra lá dentro. Não é amor, é o ego. Ele olha para o celular e nenhuma notificação chega. Abre suas redes e você não reage a nada. Ele sente uma ausência que aperta, não por saudade verdadeira, mas pelo vazio de quem perdeu o controle. Agora, o jogo não depende mais dele. Pela primeira vez, é você quem dita as regras. E a sua regra é simples: silêncio. O narcisista entende que não existe mais ponto de retorno. Ele pode tentar negar, pode tentar te provocar, pode até fingir que está feliz, mas a verdade o persegue quando ele coloca a cabeça no travesseiro. Ele perdeu. Perdeu o brilho que você carregava, perdeu a plateia que validava o show dele, perdeu a chance de ser importante na sua vida. Nesse ponto, ele entra em colapso emocional. Não é incomum que narcisistas surtem, façam drama público, criem histórias absurdas só para chamar a sua atenção. Eles podem tentar virar o jogo com raiva, com desprezo, com frases do tipo "tanto faz", "nunca me importei". Mas cada ataque é, na verdade, um pedido desesperado para você olhar mais uma vez. Porque quando o narcisista percebe que não é mais necessário, ele perde o sentido da própria existência. E é aqui que a virada se confirma. Quem ele jurava que nunca teria coragem de ir embora já o foi. E quem ele achava que sempre voltaria, não voltou. Você não luta mais pela atenção dele, não implora mais por migalhas, não aceita mais ser a vítima do narcisismo mascarado de amor. Você finalmente entendeu que nasceu para ser protagonista, não acessório emocional. E o narcisista entende, com atraso, que brincar com a pessoa errada tem um preço alto: ser esquecido por quem merecia ser lembrado. Se você está realmente comprometido com a sua liberdade emocional, comenta agora: eu escolho a minha paz. Porque é isso que você está fazendo ao se afastar do narcisismo, se escolhendo. Eu sei que você já acreditou que precisava aceitar pouco, que era sua culpa, que tinha que ser forte demais. Mas ninguém merece viver assim. Você segurou o peso de um amor que não te amava de volta e agora está deixando ele cair. E para continuar essa transformação, você precisa ler o e-book que está no comentário fixado. É um livro virtual, você recebe direto no seu celular ou e-mail, na hora. Lá, eu te explico passo a passo como quebrar esse ciclo doloroso com estratégias claras, firmes e que realmente funcionam. E ainda tem 2 materiais que caminham junto com você. Um mostrando a linguagem secreta do narcisista para que você nunca mais caia nos mesmos jogos. E outro focado em reconstruir sua autoconfiança para você voltar a gostar do que vê no espelho. O link está logo abaixo, no primeiro comentário fixado, bem fácil. É a sua oportunidade de virar essa página de verdade, não só de pensamento. Você merece ter paz, segurança emocional e respeito, todos os dias. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para continuar recebendo esse tipo de conteúdo que te fortalece por dentro. Eu vou caminhar com você nessa jornada. Você não está sozinho ou sozinha.
Até o próximo vídeo.